Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho de Present Perfect? Dessa vez a gente vai ver as estruturas na afirmativa, interrogativa e negativa. Eu só coloquei a estrutura mesmo aqui e ali alguns exemplos com as três misturadas ali. Vale lembrar também que uma forma de aprender rápido a usar isso de forma automática, eu mencionei isso no outro vídeo, mas vale repetir que a melhor maneira de você se acostumar é ler em voz alta, ler repetidas vezes, porque assim você consegue memorizar muito bem os verbos na terceira coluna, principalmente os que são irregulares, né? Aqui eu coloquei dois exemplos, com o George e com a Amy. O George vai fazer algumas perguntas para a Amy a respeito de coisas que aconteceram na vida dela. Então eu até desenhei a linha do tempo aqui com a vida da Amy, Amy's life, para a gente conseguir entender melhor como é que funciona o mecanismo do Present Perfect. Logo, a gente entende como é que funciona a tradução. Muita gente não gosta de falar em tradução, né, quando você trabalha outro idioma, mas eu acho que muitas vezes é importante você conseguir fazer a lógica aquilo, né? Principalmente quando a gente aprende depois de adulto, a gente precisa ter uma lógica, senão a gente não aceita aquilo, não consegue gravar na memória. Então, quanto mais lógica, melhor para o adulto aprender. Então, olha lá. George, have you traveled a lot, Amy? A fala do George, a fala da Amy embaixo. Yes, I've been to a lot of places. Voltando. Have you traveled a lot, Amy? Você viajou muito, Amy? O que ele quer dizer com essa pergunta? Vamos vir para a linha do tempo. Ele quis saber se na vida dela, durante a vida toda, se ela viajou muito. Percebe, então, que não tem um ponto definido no passado. O George não definiu um ponto no passado para lançar essa pergunta. Logo, a gente tem que usar o Present Perfect. Por quê? Present Perfect aqui, porque a vida da Amy ainda continua. Então, a vida dela está ainda acontecendo no presente. É por isso, tá? E ela então vai te responder. Yes, I've been to a lot of places. Sim, eu estive. Olha o verbo ser e estar aqui, olha só. Verbo to be. To be, a gente viu am, is e are no presente. Was e were no passado. E a terceira coluna do to be, como é que é? É isso aqui, ó. Been. Ok? Deixa eu sublinhar ele aqui. E aí é uma expressão que a gente vai trabalhar, vai treinar ela bastante aqui pra gente não esquecer, tá? Been to, aí eu coloco algum lugar. Yes, I've been to a lot of places. Sim, eu estive em bastantes lugares ou em muitos lugares. Então, I've been to, tudo isso aqui eu traduzo como eu estive. I've been to a lot of places, em um monte de lugares, em bastantes lugares ou em muitos lugares. E ele, aqui o travessão rosa do George. Really? Have you ever been to China? Olha a expressão de novo. Been to. Você já esteve na China? Sério? Você já esteve na China? Really? Have you ever been to China? Ela responde, travessão azul. Yes, I've been to China twice. Twice significa duas vezes. Two times é a mesma coisa, mas twice é a expressão para duas vezes. Sim, eu estive, I've been to China twice. Eu estive na China duas vezes. E aí ele pergunta de novo, what about India? Essa expressão é muito legal, serve para um monte de coisa. What about é e a Índia? E sobre a Índia. Eu não traduzo como e sobre, porque a gente não fala assim, né? A gente fala, e a Índia? E o Japão? E os Estados Unidos? What about? Ok? What about India? Aí ela responde, no, I haven't been to India. Não, eu não estive na Índia. Ainda, né? Porque a Amy já falou que ela esteve em um monte de lugares. Pode ser que no futuro aí a Amy vá para a Índia, vai conhecer a Índia. Por isso que eu uso o Present Perfect, porque eu não quero definir uma coisa lá no passado. Aí agora que a gente já passou pelos exemplos, vamos dar uma olhada aqui nessas estruturas afirmativa, interrogativa e negativa. Affirmative, interrogative and negative. Affirmative. So when I have the affirmative, I need subject, have or has, verb and the past participle form. O verbo na forma do past participle, passado particípio, que é a terceira coluna do verbo. Ali então, olha só, eu só coloquei o cerne da frase, a parte principal da frase, o núcleo dela, tá? Que é o sujeito com esse auxiliar have ou has, o verbo na terceira coluna no passado particípio.
Quando eu falo o centro da frase, eu excluo qualquer tipo de complemento. Aqui a gente vai trabalhar alguns exemplos, a gente vai identificar quem é sujeito, quem é auxiliar e o que é complemento, o que é o resto da frase, tá? Então, have eu uso para I, you, we, they, e have e has, aliás, has eu uso para he, she and it, ok? As terceiras pessoas ali. Terceira pessoa do singular, ele, ela ou ele, ela, que é o it para objetos e animais. Beleza. Aqui, então, interrogative, eu deixei um sublinhado aqui, eu circulei aqui em amarelo o auxiliar, só para a gente entender que ele faz uma modificação com o sujeito. Ele vem para frente do sujeito. Como eu já tinha falado, né, de outros auxiliares, do, does, did, a gente trabalha auxiliar no inglês, a gente precisa de auxiliar no inglês, justamente para identificar quando é uma pergunta, quando é uma negativa. E aí, é claro, esse auxiliar, ele tem bastante força, né, o have e o has. Além dele funcionar como um fortificante do verbo, como eu gosto de falar assim do present perfect, ele fortalece o verbo, ele dá a impressão de que só o verbo, só aquela ação, a ação de viajar ali na pergunta é importante. O George, ele nem quer saber quando que ela viajou, ele nem menciona isso, ele quis dizer assim, ó, da tua vida, Amy, você já viajou para tal lugar? Então, ele quer saber do ato de viajar. Para ele não interessa quando foi, ok? Então, é por isso que serve o have e o has, para isso que serve have e has, para dar uma entonação maior ao verbo, uma importância maior. No inglês, os auxiliares têm a função principal também de mostrar quando é pergunta, mostrar quando é negativa. Ele é um verbo, ele é um auxiliar com força de verbo, porque é um verbo, né? O have e o has são verbos. E eles funcionam ali também para se unir ao not, que é um advérbio de negação. Tá, isso tudo é o porquê das coisas. A estrutura é bem mais fácil do que isso. Eu gosto de falar isso porque eu era cheia de porquês. Eu aprendi inglês depois dos 18 anos. Então, para mim foi um pouco difícil. E aí eu perguntava muito, mas por que existe isso? Por que existe aquilo? Então, eu acho que para muitas pessoas isso ajuda também saber por que existe tal coisa no inglês. Ali, então, como eu tenho esse auxiliar que ele já contém ali na frase, ele já está contido na frase. Como eu tenho ele ali, é fácil trabalhar interrogativo, é só inverter ele de lugar com o subject, com o sujeito que é a pessoa que age na frase. E o verbo, no passado particípio, permanece no mesmo lugar. Você viu aqui que na afirmativa, na negativa, na interrogativa, aliás, e na negativa, o verbo, como passado particípio, ele vem depois dessas estruturas fixas aqui. Na negativa, sujeito, have junto com o not e has junto com o not. Então, eu vou colocar no cantinho aqui embaixo, tá? Como é que fica have com not e has com not? Have e not fica haven't. E has mais not fica hasn't. Uma dica para você não errar a grafia na hora de juntar have com not, has com not e também os outros do com not, did com not e etc. É você fazer assim, ó. Have, escreve have e depois escreve not junto, ok? Aí você só apaga a letra O, fiz uma meleca aqui, apaga a letra O e deixa um apóstrofo no lugar do O. Aí fica mais fácil, você não erra nunca, tá? Aqui eu coloquei um exemplo já muito interessante, que é uma pergunta que a gente já fez para algum amigo, para alguma amiga. Have you ever eaten caviar? Você já comeu caviar? Aí eu coloquei uma observação ali, ó. In your life, na sua vida, eu quero saber. Eu não quero saber quando que você comeu caviar. Aliás, eu nem sei se você já comeu caviar. Me responde. Have you ever eaten caviar? No meu caso, eu vou responder no. I have never eaten caviar ou I haven't eaten caviar. Como foi a resposta da Amy aqui. No, I haven't been to India. Não estive na Índia e no meu caso, I haven't eaten caviar. Ok? Ali eu coloquei, então, duas situações. Ride, que para traduzir o verbo ride também é um pouquinho chato. Ride é montar em. Então, montaria. Eu uso para bicicleta, eu uso para cavalo. E horse. Have you ever... Como é que é a terceira coluna do verbo ride? É ridden. Have you ever ridden a horse? Você já andou de cavalo? Andar de, né? Seria a melhor tradução para isso. Aí eu tenho aqui be e California. Ou seja, eu quero saber se a pessoa já... Aí o be é o verbo ser e estar, né? Vamos traduzir aqui então.
se a pessoa já esteve na Califórnia. Vou usar então a estrutura ali, porque eu não posso colocar have you ever been in California? Não, eu tenho que colocar have you ever been to California? E aí, have you ever been to California? No meu caso, yes, I've been to California. Ou eu posso colocar quantas vezes, né? Como a Amy fez aqui. Yes, I've been to California once. Uma vez, ok? Pode ser que eu vá mais vezes para Califórnia, não sei. E o último exemplo aqui com run e marathon. Run é o verbo correr. Marathon, maratona. E aí, você já correu uma maratona? So, have you ever... Qual é a terceira coluna do verbo run? É run também. Eu tenho então, ó, run, ran, e ele volta para run, quando ele vai para a terceira coluna. Então, run, ran, run. Eu vou usar a terceira, vai ficar igualzinho. Então, vai lá. Have you ever run a marathon? Você já correu uma maratona? Eu não. Então, eu vou responder na negativa. No, I haven't run a marathon. Agora, vamos trabalhar alguns exemplos com always. Então, já vamos direto no exemplo para a gente entender como é que always aqui vai funcionar. Live in this town. Live é o verbo morar. In this town significa nesta cidade. Então, eu quero perguntar se você sempre morou, sempre viveu nesta cidade. Como é que vai ficar? Olha lá. Ali, então, eu tinha ever no quadradinho aqui, certo? Eu posso substituir o ever aqui, ó. Have you always... Vamos pegar a terceira coluna do verbo viver, morar em, to live. Live é um verbo regular, então fica live, lived e lived. Então, have you always lived in this town? Have you always lived in this town? Você sempre morou nessa cidade? No meu caso, sim. Yes, I have always lived in this town. Mais uma com always. Have you always celebrated your birthday? Have you always celebrated your birthday? Você sempre celebrou o seu aniversário? Você sempre comemorou o seu aniversário? Vamos trabalhar alguns exemplos com aquelas expressões ali. Recently quer dizer recentemente. In the last few days, nos últimos dias. E since breakfast, desde o café da manhã. Eu posso então perguntar para você se você fez alguma coisa desde o café da manhã. Então eu vou perguntar assim, você comeu alguma coisa desde o seu café da manhã? Então vamos supor que já seja 7 da noite e a pessoa ali está morrendo de fome com tontura e eu quero perguntar, have you eaten anything since breakfast? Você comeu alguma coisa desde o café da manhã? Eu ainda vou perguntar para a mesma pessoa se ela tem se sentido desse jeito nos últimos dias. A pessoa estava lá com tontura, apresentando alguns sintomas ali de que não tinha comido nada. Então eu vou perguntar assim para ela. Have you felt this way in the last few days? Have you felt this way in the last few days? Você se sentiu desse jeito nos últimos dias? E aí, eu posso substituir também in the last few days por recently. Have you felt this way recently? Have you felt this way recently? Felt é o passado do verbo to feel, ok? Ele na terceira coluna. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, ok? E até a próxima!